Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de pré-cálculo. Meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje nós vamos abordar um tema, o tema de funções compostas, tá certo? Até agora a gente já viu diversos tipos de funções, né? Vocês podem voltar às aulas se vocês perderam alguma e se vocês têm alguma dúvida dos tipos. Agora a gente vai ver uma forma de combinar esses vários tipos de funções em novas funções. A gente vai ver duas formas de funções compostas. A primeira, em que a gente faz combinações de funções para dar uma terceira, tá certo? Se eu tenho, por exemplo, uma função racional e eu quero combinar com uma função exponencial ou uma função trigonométrica, eu posso fazer isso. Existem algumas restrições, como a gente vai ver, em relação ao domínio e à imagem. E a outra forma que a gente vai ver é as funções implícitas, tá certo? Que, por muitas vezes, não são necessariamente funções, dependendo de como você enxergue elas, tá? Porque, como a gente já falou na definição de funções, existem aquelas regrinhas que a correspondência deve obedecer, né, para que o mapeamento seja considerado uma função, né, que é aquela ideia que eu não posso ter duas imagens, né, que eu falei para vocês, tá certo? Que até a gente definiu a regra da reta vertical, não sei se vocês lembram, que é, se a reta vertical encosta em dois pontos do gráfico da minha curva, né, aquilo não pode ser representado por uma única função, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para o slide para começar a nossa aula. Certo, como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje a gente vai vai falar um pouco sobre funções compostas, tá? Algumas coisas que a gente quer cumprir no conteúdo da aula de hoje. A primeira é operações com funções, né? Como é que eu posso combinar funções para formar outros tipos de funções, fazendo certas combinações com ela. Composição de funções, tá certo? Relações e funções definidas implicitamente. Tá, a primeira coisa é operações com funções, né? As funções, como eu falei para vocês, ela é no fundo uma função, no fundo um mapeamento, né? Eu tenho uma certa operação que aplico numa variável e isso resulta nos reais, né? No fundo que eu aplico nos reais e isso resulta nos reais. Esse tipo de mapeamento, que é o que a gente está chamando de f de x igual a um certo valor y, a gente vem chamando isso diversas vezes, foi o que a gente caracterizou como função, né? Então, esse tipo de mapeamento, ele tem as suas características que eles devem obedecer, né? Esse x, né, representava o valor que eu estou inserindo e o y representa o resultado que eu vou obter. Então, para cada valor que eu tenho aqui, eu tenho um resultado diferente. E a gente viu diversos tipos de funções, né? Mas até agora a gente tem visto isso aqui como mapeamento, né? E tem um valor, né? A ideia é tentar pegar isso aqui e fazer combinações de funções. Como é que eu posso pegar, por exemplo, uma função que é x ao quadrado e combinar com uma outra função, vou chamar de g de x, que é diferente, que é, sei lá, uma exponencial de x. Tá certo? Então são duas funções diferentes, mas que a princípio eu poderia somar, subtrair, multiplicar uma com a outra, né? Então a ideia é como é que a gente pode introduzir isso, né? Por que isso é necessário? Porque como função, esse lado direito é definido como um mapeamento, né? Eu pegar o valor x e levar num certo outro valor aqui, que nesse caso é x quadrado, ele não é bem, apesar da gente tratar em física, um número real, por exemplo, que eu posso jogar para um lado, para o outro, para cima e para baixo, entende? Então, essas propriedades que a gente vai listar aqui, no fundo, nos dizem que você pode fazer isso. Pode pegar, jogar para o outro lado, com sinal negativo, passar dividindo, e etc, 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 tá certo? Então, vamos definir como é que funciona essa soma, diferença, produto e quociente de funções, né? Então, sejam FG duas funções com domínios que possuem valores comuns, por que é necessário que eles possuam valores comuns? Para que esse mapeamento, que é a combinação dessas duas funções, elas consigam fazer a característica da função, né? Que é pegar o mapeamento e levar num ponto da imagem. Se eu pego um domínio que não é comum aos dois, eu não tenho ponto imagem, portanto, é irrelevante eu tratar de função, né? Então, para todos os valores de x, na interseção desses domínios, né, porque pode ser que
o domínio não seja válido para um e válido para o outro, né? Então, quando eu faço essa combinação, o domínio resultante da combinação, na verdade, não é a união dos dois domínios, e sim a interseção. Quais são os elementos comuns que vão me dar aqueles domínios, tá certo? Então, a interseção desses domínios, as combinações algébricas de f e g são definidas pela seguinte regra. A soma de duas funções, ela pode ser escrita como a soma da primeira função, né, dessa primeira a função x, com a soma da segunda função, a diferença das duas funções, e percebam que isso aqui é como se fosse um mapeamento f mais g aplicado em x. Tá certo? Então, a diferença das duas funções, é igual a diferença de cada uma das funções, né, f de x menos f de g de x. O produto das duas, né, do mapeamento é igual ao produto das funções correspondentes, e a razão é igual a razão que a gente tem, o quociente que a gente tem, tá certo? Isso é trivial no sentido assim, óbvio que deve ser assim, né? Mas a gente tem que sempre pensar que, como função é mapeamento, eu preciso ter essas regras para definir o que são essas operações de soma, diferença, produto, quociente, tá certo? Em cada caso, o domínio da nova função consiste em todos os números que pertencem ao domínio de f e ao domínio de g. Como vemos, as raízes das funções do denominador são excluídas no domínio do quociente. Por quê? Porque quando eu tenho um quociente, se eu tenho que essa função aqui é zero, eu tenho uma divisão por zero e, portanto, a minha função não é bem definida nesse ponto. Tá certo? Eu vou ver alguns exemplos aqui para vocês, com vocês, né? E para a gente tentar entender o porquê que tem que ser a interseção dos dois conjuntos, tá certo? E não a união dos dois conjuntos. Bora lá ver o domínio, né? Quando estou falando a respeito do domínio, né? Bora ver dois exemplos. Digamos que a gente tem duas funções, sejam f de x igual a um x quadrado e g de x igual a raiz de x mais 1. Se a gente for ver, né, o domínio desse cara daqui, é qual? Esse cara, ele é definido para todo x positivo, né? Quando x é negativo também, né, claro, porque o quadrado de um número negativo é um número positivo, então esse valor aqui é definido para todos os valores reais, né? Então eu tenho que esse meu x pertence, né, ao nosso intervalo lá, menos infinito até mais infinito. Esse cara daqui já não, né? Esse cara daqui já não. Esse x, ele é válido para todo valor positivo, porque eu não tenho nenhum problema com a raiz aqui, né? Então não tenho nenhum problema com a raiz aqui. Porém, quando o x é igual a menos 1, essa raiz zero. Continuo sem problema. Só que quando x é menor ainda do que menos 1, esse número daqui de dentro se torna negativo. Aí eu tenho a raiz de um número negativo. Portanto, a gente conclui, né, que o domínio, né, esse meu x, ele pertence a menos 1 fechado, né, que está incluído esse menos 1, tá certo? Até mais infinito aberto. Então, claramente, o domínio dessas duas funções são diferentes. Agora, bora ver como é que fica a combinação dessas duas funções para a gente ver como é que muda o domínio, tá certo? Então, vamos pegar primeiro o produto. Não, a soma, né? Desculpa. A soma. Se eu pego o f mais g e calculo em x, né? F mais g de x, isso vai ser f de x mais g de x. Portanto, eu vou ter que isso aqui vai me dar x quadrado mais raiz de x mais 1. Então, note o seguinte, note que isso aqui, esse primeiro termo aqui,
eu não tenho nenhum problema, porque essencialmente ele é uma f de x. Mas esse segundo termo, eu tenho problema. Então, o domínio dessa função aqui, que é feita pela soma das duas, né, ele vai ter problema, porque eu tenho um termo aqui que pode dar uma raiz de um número negativo. Né? Então, portanto, nesse caso, eu tenho que o meu x ele vai estar inserido no intervalo de menos 1 até mais infinito. Que é justamente a interseção, né? Quais são os valores comuns desse cara daqui e desse cara daqui? É esse conjunto todo aqui, tá certo? A subtração é basicamente a mesma coisa, né? Porque acaba sendo um caso particular da soma, tá? Como a gente já viu. Mas bora ver o produto, tá? Vou botar aqui o produto. Bom, o produto é a definição lá que a gente colocou, né? FG de x, isso aqui vai ser f de x vezes g de x, certo? Então aqui vai ficar x quadrado raiz de x mais 1. Mesma coisa da de cima, né? Nesse caso, eu tenho que o meu x pertence a menos 1 é mais infinito. Não muda aqui, né? Não muda aqui. Na divisão, né, vai mudar. No quociente vai mudar. Tá? No quociente, o que a gente vai ter? A gente tem f de g, né, fg de x igual a f de x dividido por g de x. Então, nesse caso aqui, eu vou ter x quadrado dividido por raiz de x mais 1. Nesse caso aqui, notem que eu ainda continuo tendo aquele problema, né, para valores negativos aparecendo dentro da raiz. Então, valores menores do que menos 1 não poderão entrar no domínio dessa função. Porém, agora, eu não posso ter que o meu x seja igual a menos 1. Porque se x igual a menos 1, eu tenho menos 1 mais 1 dá zero, e aqui eu tenho uma divisão por zero. Né? Então, nesse caso, vai mudar o meu domínio, porque eu tenho uma divisão por zero. Então, meu x aqui vai pertencer com menos 1 aberto, até mais infinito, e mais infinito aberto aqui também. Então, notem aqui que o domínio é alterado nesse caso, porque a gente precisa excluir essa parte daqui, tá certo? E notem assim, que a gente pode montar o domínio de diversas outras funções, tá? A gente pode montar, por exemplo, produto dessa função por ela mesma, a gente pode montar aqui o produto dessa função por ela mesma, e pode tentar combinar as várias funções que a gente tem para tentar fazer novas funções, tá? Tá. Outra ideia que a gente pode construir é a ideia de composição de funções, né? O que seria essa composição de funções? É eu pegar a minha função e aplicar no meu domínio, nos elementos do meu domínio, né? A gente tem aquela regrinha que vai levar para a imagem, pegar essa imagem, aplicar outra função em cima dela e levar por uma terceira imagem, né? Então, isso está representado aqui, né? Aqui eu tenho meu domínio original, eu aplico a minha função aqui, eu pego esse ponto do domínio e levo ao ponto da imagem desse conjunto aqui. Aí eu posso pegar esse ponto dessa imagem e aplicar uma segunda função, né? Como mapeamento, eu posso fazer isso sem nenhum problema. Então, esse ponto da imagem é levado para uma terceira imagem, uma segunda imagem, digamos assim, tá certo? Então, esse f aqui, para essa função, esse cara aqui vai ser o meu domínio e esse aqui vai ser a imagem da minha função. Para essa função g, esse cara vai ser o domínio e esse cara vai ser a imagem, tá certo? E a combinação dos dois, que vai ser representada, denotada por f composto com g, né? f.g, tá certo? Bolinha aberta aqui, é justamente um mapeamento que leve esse cara daqui direto para esse cara daqui, né? Como é que eu faço esse mapeamento sem fazer o ponto intermediário? Calculo essa função daqui. É essa a definição, tá bom? Bora lá ver a definição formal para a gente entender um pouco mais. Sejam fg duas funções tais que o domínio de f intersecciona com a imagem de g, tá?
domínio de F, que é esse cara aqui, intersecciona com a imagem de G. Foi isso que eu falei, né? A imagem do G é essa aqui e o domínio de F é esse aqui. A composição de F de G, né? A composição de F de G, denotada por F, bolinha aberta, G, é definida pela regra. Eu tenho a regra aqui. Então, normalmente, quando a gente faz isso, a gente nem escreve muito dessa forma. A gente escreve aqui na definição, mas na física a gente já utiliza direto essa aqui, é uma função de funções. No fundo é isso, né? O domínio FG consiste em todos os valores de x que estão no domínio de G, todos os valores de x que estão no domínio de G, cujo valor g de x encontra-se no domínio de F. Tá? Então tem isso, é ver essa figura aqui, tá bom? Então basicamente é isso que a gente tem. É isso que é uma composição de funções nesse caso. Tá certo? Ok. A gente pode também definir uma composição composição G de F, né, que seria o oposto. Né? Aqui a gente está definido, oposto não, inverso. Aqui a gente está definindo uma composição F de G. Eu posso definir também uma composição G de F, né, que seria eu sair daqui e ir para cá, tá certo? Uma coisa parecida com essa, né? Ou pegar um X daqui, aplicar um F e obter a imagem aqui, e aplicar um G e obter a imagem aqui. Tá certo? Ok. Então, bora ver um exemplo, só para a gente entender como é que funciona essa composição de funções, tá? Consegui passar. Tá. Para ver como é que a gente funciona essa composição de funções, tá? Então, imagina lá que a gente tem duas funções, né? Eu tenho uma função f de x igual a uma exponencial de x e g de x igual a uma raiz de x. Tá certo? Então, vamos encontrar as funções f de g de x, tá? E g de f de x, tá? Então, bora ver. Primeiro, vamos encontrar aqui essa f de g de x, né? Nós temos que f de g de x, isso é igual a f de g de x, né? O g de x, né? A gente já sabe quem é, porque é esse cara daqui, raiz de x, né? Então, isso aqui vai ficar f de raiz de x, tá? Então, o que significa dizer isso aqui? Significa que onde tiver o meu x aqui, eu vou substituir por raiz de x. Então, aqui vai ficar e elevado a raiz de x. Tá certo? Então, aqui é para f de g de x, tá? Agora, para g de f de x, né? A gente tem o seguinte, vai ficar g de f de x, isso vai ser igual ao g de f de x, e aí de novo, né? Quem é o meu f de x é a exponencial aqui em cima, tá certo? Então aqui vai ficar g da exponencial de x. E aí eu substituo agora, onde tiver x aqui, eu coloco a minha exponencial, que é quem está no argumento aqui da minha função, tá certo? Então aqui vai ficar raiz de e elevado a x, tá certo?
Claramente, essas duas são diferentes, né? Então, isso já me diz que eu pegar o mapeamento combinado, né, ou seja, essa função composta, né, de f de g de x e pegar g de f de x, dão resultados diferentes, tá? Então, f de g de x é diferente de g de f de x, tá? Ok. Notem também que os domínios são diferentes, tá? Enquanto esse cara daqui, o domínio dele é definido apenas para valores de x positivos, né? Porque esse número aqui dentro da x não pode ser negativo. O domínio desse aqui de baixo, ele é definido para qualquer valor de x. Então, o domínio dele vai do menos infinito até mais infinito, tá certo? Ok. Tá, bora ver outro exemplo aqui. Então, de novo, vamos pegar duas funções e tentar fazer a composição delas, né? F de x é igual a x² menos 1 e g de x é igual a raiz de x, né? Vamos calcular primeiro a composição g de f de x, tá? G de f. Essa composição, né, a gente pode fazer da mesma forma que a gente fez anteriormente, né? G de f de x, isso aqui vai ser igual a g com o argumento f de x. Então vai ficar g f de x é x² menos 1, tá certo? E aí, como g é a raiz de x, isso aqui vai ficar a raiz de x² menos 1. Tá certo? Então, a gente deve analisar aqui para ver qual é o domínio, né? Aqui a gente já consegue enxergar que o domínio dessa função aqui, esse meu x², né? Ele não pode ser menor do que 1. Por quê? Porque se o x² for menor do que 1, a gente tem que essa raiz aqui vai dar a raiz de um número negativo, tá certo? Então, eu tenho que o módulo de x tem que ser maior do que 1. Né? Isso a gente já tem. Então, vai ter um buraco ali entre menos 1 e 1 dentro do meu domínio dessa minha função, tá certo? Então, percebam que o domínio dessa função é diferente do domínio da minha f de x. Né? Isso que eu falo para vocês que pode acontecer. Vai ser diferente do meu domínio da minha f de x. Né? O domínio da minha f de x são todos os valores de x real, né? Menos infinito até mais infinito. Nesse caso aqui, o meu domínio ele é x indo de menos infinito até menos 1 e de 1 até mais infinito. Né? Perceba que eu estou excluindo os números que são menores do que 1 em módulo, tá? Que é justamente para evitar esse número negativo, tá? Acabei apagando tudo. Certo. Então, bora fazer mais uma, né? Só para a gente lembrar aqui, acabei apagando sem querer, né? O f de x era x² e o g de x é igual a x² menos 1 e o g de x é a raiz de x. Então, eu poderia compor também agora o f com g, né? Então, a gente tem o f e o g de x, isso vai me dar f de g de x, isso vai ser igual, o f de x é x² menos 1, né? Opa.
o f de g, né, vai ficar f de raiz de x, e aí vai ficar x quadrado, né, então vai ficar raiz de x ao quadrado menos 1, tá certo? E aí eu tenho esse porém aqui, né? Por que eu tenho agora um porém? Porque, assim, existem duas formas de eu ler essa função. A primeira forma é entender que esse quadrado aqui está sendo o quadrado de raiz de x, né? E aí, nesse caso, antes de fazer essa manipulação ou essa simplificação, eu tenho que o domínio dessa minha função seria o mesmo domínio da minha função aqui, g de x, justamente porque eu tenho a raiz de x presente e essa raiz de x ela não pode ser o argumento dela não pode ser negativo, tá? E aí o domínio dessa minha função seria de 0 até infinito, tá? A gente conversou sobre isso lá nas primeiras aulas, quando a gente definiu o domínio, tá? Quando a gente definiu o valor de x possíveis por uma dada expressão, aí eu falei para vocês da simplificação, porque tinha uns polinômios que a gente fatorava, e aí, a princípio, parecia que tinha uma divisão por zero, e depois não tinha. Então, era basicamente isso que está acontecendo aqui, tá? A princípio, eu apresento esse problema aqui, e o domínio lendo dessa forma, a gente leria que o domínio aqui, nesse caso, ele é... Aí vai ficar de 0 até mais infinito. No entanto, né, se eu simplifico, eu posso ter que a minha equação pode ser descrita dessa forma aqui, né? Eu teria o módulo de x aqui, porque esse x ao quadrado daria módulo de x, porque pode ser positivo ou negativo nesse caso. Então, eu tenho que o módulo de x vai ficar aqui. E aí, nesse caso, esse meu x poderia assumir valores negativos ou positivos, tá? Mas o livro ele considera esse caso aqui. Em geral, na física, a gente faz essas simplificações, tá? Para adotar as expressões da forma mais simples possíveis, inclusive mantendo valores aqui possíveis de x negativo nesse caso aqui, porque a gente vê que não tem nenhum problema com essa expressão, tá bom? Porque na física a gente é um pouco menos disciplinado que a matemática. Nós somos pessoas um pouco mais rebeldes. Professor, pode falar. Então, no caso lá, depende, né, do objetivo de quem está fazendo o cálculo. É isso? Então, se for um matemático te perguntando qual é o domínio, tu vai ter que falar, olha, isso aqui tem que ver porque tem uma raiz de x do mapeamento e tal. Se for um físico, ele nem vai te perguntar qual é o domínio. Ele só vai ver que a função não tem problema nenhum com x negativo. Se funciona, tá valendo, é tipo Se isso. Se funciona, tá valendo. Exatamente. Beleza. Ok. Tem uma outra característica, né, que até aqui a gente está vendo composição de funções. Uma outra coisa que a gente pode fazer é a decomposição de funções, que é basicamente olhar uma função e observar que ela pode ser decomposta para, por exemplo, tornar a expressão mais simples, talvez. Tá certo? Como é que a gente pode fazer isso, né? A gente bora adotar alguns exemplos aqui para poder enxergar um pouco melhor o que isso significa, né? Para cada função. E aqui eu estou falando só com duas funções, tá? A gente pode compor funções quantas a gente quiser, 3 funções, função de função de função, tá? Não tem problema não. H encontre as funções tais que h de x é igual a f de g de x. Então, notem aqui que o que ele quer? Ele vai dar algumas funções h e ele vai pedir para construir essa função de h
de acordo com a composição de duas funções diferentes, né? Então, a gente chama isso de decomposições de funções por razões óbvias. Se eu estou pegando uma única função, estou repartindo em dois pedaços aí que vão ser representados por duas outras funções, né? Então, bora ver aqui a primeira. Eu tenho a função h de x igual a x mais 1 ao quadrado menos 3x mais 1 mais 4. Certo? Aqui, nesse caso, é um tanto simples eu enxergar qual é a função que eu tenho que usar. Porque, percebe, eu tenho uma variável aqui que aparece duas vezes, que é o x mais 1. Então, isso já me dá uma dica que eu posso usar esse x mais 1 para fazer a combinação das funções. Por exemplo, se eu pegar e definir o x mais 1 como um g de x, né? G de x como sendo x mais 1, nós temos que esse h de x ele pode ser escrito como sendo um g de x ao quadrado menos 3g de x mais 4. Né? E aí eu posso, de novo, observar que já falta só um pulo aqui para eu definir o h de x como um f de g de x. Por quê? Se eu definir f de x como sendo x quadrado menos 3x mais 4, o que eu fiz? Substituir x aqui onde estava o meu g de x. Por quê? Porque eu observo que se eu pegar esse meu f de x e colocar o g de x, eu tenho essa expressão. Né? Se eu definir isso dessa forma, nós temos que o meu h de x ele se torna, portanto, f de g de x. Então, notem que essa definição aqui, né, nesse caso, parece ser única, tá? Parece ser uma única representação. Mas não necessariamente é. Eu posso, por exemplo, combinar essa... Não, aqui eu acho que não é única, não. Deve ter outras formas de escolher esse meu g e meu f de x, tá? Eu posso escolher outras formas aqui para simplificar esse meu problema, ou para escrever esse meu h de x como uma composição de funções, de várias outras formas, tá? Eu poderia ter definido, por exemplo, sei, um g de x aqui direto de uma forma tal que eu defina o f de x como sendo x quadrado, sei lá. E aí, nesse caso, eu teria que ver como combinar isso de uma tal forma para ficar dessa ideia aqui, tá? O que vai me dizer como fazer isso é o problema em questão. Nesse caso, eu observo que é simples definir esse x mais 1 como sendo um g de x. E aí eu consigo manipular as equações de uma maneira bem mais simples, né? Ok, vamos ver outra aí, que envolva radiciação. Ou raízes, né? Tá. Então, bora ver aqui. Vou pegar uma letra B e vou botar um h de x igual a raiz de x ao cubo mais 1. Tá. Nesse caso aqui, também é bem direto, né? Por quê? Porque eu posso enxergar esse x ao cubo mais 1 como sendo meu g de x, né? Então, fazendo um g de x como sendo x ao cubo mais 1, nós temos que o h de x ele vai poder ser escrito como sendo raiz de g de x. E se f de x eu definir ele como sendo raiz de x, né? Ou seja,
f de g de x vai ser esse camarada aqui, né? Nós temos que o h de x vai se tornar o f de g de x, como a gente quer. Então, isso aqui, no fundo, é uma forma de tenho uma função original e quero escrever ela como uma composição de função. Ou seja, eu estou decompondo minha função original, estou separando ela em pedaços, tá bom? Enquanto na primeira lá que eu tinha mostrado aqui atrás, era uma composição de funções, esse processo aqui de escrever a volta é uma decomposição de funções, tá? Ok. Levantou a mão, João Vitor? Ou já perguntaste? Não, professor, acho que deu um delay aí. Foi antes daquela hora lá. Tá, baixei a mão. Tá. A outra coisa interessante é a gente tentar montar relações e funções definidas implicitamente, tá? Por que são relações e funções? Porque, às vezes, uma curva, apesar dela representar um ponto em x e y, ela não representa necessariamente uma função. Então, a gente precisa ter esse nome adicional aí, relações, tá? A gente já viu sobre isso, né? O porquê, porque justamente uma curva ela pode ter dois valores de y para um único valor de x, e para uma função isso não é possível, tá bom? Então tá. Bora ver aqui qual é a ideia, né? A gente vai partir de alguns exemplos, né? O que significa ter uma relação implícita, né? É eu ter uma dada relação, né? Eu ter dado uma dada combinação. Espera aí só um segundo. Né? Combinação de dois números no qual o par XY satisfaça a relação. Tá. Isso não pode dizer muita coisa, né? Mas vamos ver um exemplo para entender o que isso significa, né? A circunferência ela é definida como sendo a curva no qual todos os pontos dela é distante do centro, possui a mesma distância para o centro, né? Então, a circunferência, vou tentar desenhar aqui, ela é definida de uma tal forma que todos os pontos possuam a mesma distância para o centro, tá? Então, é algo desse tipo aqui. Então, se eu para pensar, como é que eu posso definir essa relação desses pontos aqui? Notadamente, para um ponto aqui, eu posso associar um valor de x e um valor de y, tá? Então, esses pontos dentro da circunferência são tais que essa distância aqui vai ser constante. Só que essa distância daqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo, que eu tenho um lado aqui que vai valer x e um lado aqui que vai valer y. Então, se o raio da minha circunferência é r, eu tenho que r ao quadrado, que é o raio, né? R ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Essa relação aí, ela pode ser escrita, né, jogando tudo para um único lado da equação também, tá? Ou, de uma forma diferente, x quadrado mais y quadrado é igual ao raio ao quadrado. Tá. Digamos que o meu raio agora seja 4. Né? Seja 4. Tem um raio igual a 4. O que é isso? O que isso descreve? Isso descreve uma circunferência cujo raio, né, vai ser 4. Ou seja, se eu somar x quadrado mais y quadrado, isso o raio seja igual a 2, né? Isso vai ter que ser 4. Então, todos os pares
os pares x, y que satisfazem a relação seguem uma circunferência. Certo? Por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho que, se eu pego x igual a 2 e y igual a 0, eu satisfaço essa circunferência, que seria esse meu ponto bem aqui, tá? Esse meu ponto bem aqui. Agora, se eu pego x igual a 3 e y igual a 0, não satisfaço mais, estou um ponto fora. Então, essas são relações, né? Essa, em particular, é uma relação que vai definir uma curva no meu espaço aqui, x e y, tá certo? Essa curva vai ser uma função? Nesse caso, não é. Por quê? Para um dado valor de x, eu tenho dois valores de y associados. Tem como eu definir essa curva como combinações de funções, no sentido de separar uma parte, não no sentido que a gente viu agora há pouco, mas no sentido de ter um pedaço dado descrito por um lado e ter um pedaço descrito pelo outro? Tem. Dá para fazer isso, tá? Mas, por hora, é interessante a gente entender isso só como uma relação entre funções, tá? Entre variáveis, no caso. Então, essas relações implícitas, elas são importantes porque elas vão nos ajudar a definir várias dessas figuras geométricas. Por exemplo, a circunferência, ela fica muito simples escrita dessa forma, tá? A elipse fica assim, a hipérbole também. São todas figuras geométricas que ficam muito simples escritas por relações implícitas, tá? Então, essa é a ideia das relações implícitas. Então, bora ver outro exemplo também, só para a gente entender melhor como funciona, né? Então, digamos que eu tenha a seguinte relação implícita, né? Não, quer dizer, determine quais dos pares cinco, 2, menos 5, 1 e 3 e 2 e 1 estão na relação x² e vezes y mais y² igual a 5. Né? Então, aí eu tenho uma relação aqui e ele pede para saber quais desses pares está presente nessa relação. O que a gente tem que fazer? Substituir, né? Vou substituir x e y por 2 e menos 5, né? Ou seja, o x por 2 e o y por menos 5. Então, fazendo isso, a gente vai ter 2² vezes menos 5 mais menos 5², e isso tem que ser igual a 5. Se não for igual a 5, significa que a equação não é satisfeita e, portanto, esse par não está presente na minha relação, tá certo? Então, desenvolvendo isso aqui, eu tenho 2² é 4, 4 vezes 5 dá 20, né? Então, vai dar menos 20 mais menos 5² dá 25, e isso tem que ser igual a 5. Menos 20 mais 25 dá 5, né? Então, 5 igual a 5, portanto, isso aqui está na relação, tá? Né? Agora, para 1 e 3, nós temos, né, x igual a 1 para botar aqui xy igual a 1 e 3, nós temos x igual a 1 vai ficar 1² aqui,
vezes 3, tá certo? Vezes 3, mais 3 ao quadrado, né? Isso tem que ser igual a 5, né? 1 vezes 3 dá 3. 3 ao quadrado é 9. 3 mais 9, 12. 12 igual a 5, né? Isso aqui não satisfaz a relação, né? Esse ponto não satisfaz na relação e, portanto, não está na relação. Então a ideia é essa, né? A gente tentar substituir e ver quais dos pontos está na relação. Então, se a gente faz agora o último, que é igual a 2 e 1, nós temos o seguinte, né? Aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 1 mais 1 ao quadrado igual a 5. 2 ao quadrado é 4, vezes 1 dá 4, mais 1, 5, então eu tenho 5 igual a 5. Que me faz concluir que esse ponto e esse ponto daqui estão na relação, mas esse aqui não está, tá certo? Então, basicamente é isso que a gente tem quando a gente tem umas relações implícitas, a gente procura quais os pontos estão na relação. Se a gente quiser, a gente pode sim construir funções, né, implicitamente, né? Como eu falei para vocês anteriormente, né, digamos que a gente queira construir uma circunferência, né? Eu tenho uma relação da circunferência lá que eu coloquei para vocês. Y mais x quadrado, x quadrado mais y quadrado igual a 9. E aí eu tente, sei lá, resolver essa equação para y, né? Então, resolvendo essa equação para y, eu tenho que y quadrado jogando x para o lado de lá vai negativo, né? Então, isso vai ficar 4 menos x quadrado, tá certo? Portanto, eu vou ter que y é igual... Aí, quando eu puxo essa raiz, eu posso ter mais raiz de 4 menos x quadrado e menos raiz de 4 menos x quadrado. Então, esse x aqui, eu posso ir variando ele, isso vai variar o meu valor de y, né? Então, quando eu pego, por exemplo, essa função aqui, essa parte daqui, né? Eu tenho aqui o meu x e y, eu tenho aqui 2, né? Sei lá, 2, menos 2 e menos 2. E aí eu vou preenchendo, né? Essa parte daqui, ela é justamente a parte que vem por cima, né? Conforme eu vou diminuindo o valor de x, né? Vou diminuindo o valor de x aqui, o meu y vai aumentando até chegar nesse ponto que o meu x é 0 e o meu y igual a 2, né? Aí se eu for diminuindo mais aqui o meu valor de x para valores negativos, o meu x vai aumentar, o meu y vai diminuindo, né? E aí eu chego aqui. E notem que essa função, ela não é definida para essa região aqui e para essa região aqui. Então eu tenho um comportamento como este daqui, ó. Opa, deixa eu fazer um pouquinho mais bonitinho. Eu tenho um comportamento como este daqui. Essa função aqui é a função 4 menos x quadrado. Para essa parte de baixo, é a mesma coisa que acontece, tá? Só que é essa função aqui que vai imperar. Então, eu posso cobrir essa parte de baixo com uma outra função dada por menos 4 menos x quadrado. Tá? Então, notem que eu ainda posso usar, sim, funções, apesar da função da relação completa não poder ser descrita, não pode ser descrita como uma função inteira, eu posso separar os dois pedaços e cada pedaço desse descrever como sendo uma função diferente, tá certo? Então, bora ver um exemplo como isso funciona em outros casos, tá? A gente viu no caso da circunferência. Bora ver em outros casos. Descreva o gráfico
da relação x² mais 2xy mais y² igual a zero. Então, notem que essa relação é uma relação que envolve quadrados, não é mais circunferência, porque eu não tenho um termo aqui que não dependa nem de x nem de y, e ele pede para a gente escrever o gráfico, né? Como é que a gente pode escrever esse gráfico? Tentando descrever isso como se fosse uma função. O que eu faço? Resolvo para y? Posso resolver para y. No entanto, é mais simples eu observar uma coisa aqui, né? Isso aqui é um quadrado da soma, né? Então, eu posso tentar escrever isso aqui como um quadrado da soma. Deixa eu botar aqui o 1. Aqui, na verdade, está igual a 1, né? Eu posso escrever esse cara aqui como um quadrado da soma. Se eu escrevo esse cara como um quadrado da soma, né? Eu tenho o seguinte, né? Eu tenho o seguinte, né? Eu tenho que essa parte daqui, x² mais 2xy mais y², isso aqui vai ser igual a x mais y ao quadrado igual a 1, né? Então, eu vou ter x vezes y², né? Logo, eu vou ter x mais y ao quadrado, isso vai ser igual a 1. Aí eu posso resolver para tentar tirar uma função, né? Vou tirar a raiz, mas eu só tenho que lembrar, quando eu tiro a raiz aqui, eu apareço sinal de mais e menos, né? Então, aqui vai ficar, né, portanto, x mais y vai ficar igual a mais ou menos 1. Aí eu posso resolver para y. Y, então, vai ficar menos x mais ou menos 1. Que relação é essa? São duas retas, né? Duas retas com a mesma inclinação, porque eu tenho esse x aqui, só que eu tenho uma em mais 1 e a outra em menos 1, né? Então, o gráfico disso vai ficar uma coisa do tipo, aqui eu vou ter x, aqui eu vou ter y, eu vou ter uma reta, desculpa, eu vou ter aqui uma reta, né, que em x igual a 0 vai passar em mais 1, né? Então, vou ter uma reta que vai passar aqui em mais 1, em y igual a mais 1, e a outra reta vai passar em y igual a menos 1. E essas retas, ambas, têm o mesmo coeficiente angular, né? Em x igual a 1, uma das retas vai ser 0, em x igual a 1, uma das retas vai passar por aqui, e a outra reta em x igual a 1 vai passar em menos 2. Menos 2 é mais ou menos por aqui, assim. Menos 2. Então, basicamente, o que eu tenho são as duas retas, uma passando por aqui e a outra passando por aqui. Tá? São duas retas paralelas, tá? Por que elas são paralelas? São os coeficientes angulares. Então, essas duas retas representam os conjuntos de pontos que satisfazem a esta equação aqui, tá bom? Então, é isso. Ok. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? A gente foi bem simples, né? A gente só aprendeu que basicamente a gente pode combinar funções, né, para gerar outras funções. Essa combinação, ela tem uma representação matemática bem dada. A gente aprendeu operações com funções também, né, que foi aquela primeira parte de soma, divisão, multiplicação. E a gente aprendeu essa ideia de ter relações aí, que eu relaciono duas variáveis, digamos, x e y, e elas podem representar curvas, né? Pode representar retas, circunferências, tá? E nem sempre representam funções propriamente ditas, apesar de que eu posso usar as funções para clarear um pouco mais quais são os pontos ou quais são os pares que satisfazem a essas relações, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai ver a ideia de funções inversas, tá bom? Como é que eu posso definir uma função inversa no meu problema que a gente está discutindo, tá bom? É isso por hoje. Um abraço a todos e até sexta-feira.